internautas, um abraço fraternal e por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar, mais uma vez, o programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, que tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de fé e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem que é a carne. De Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Isso mesmo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam de exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessível as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos imperativos da exigência terrestre no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo isso procede do Espírito. O editorial desta semana diz respeito ao tema Ante a Bênção do Corpo. Ante a bênção do corpo. Ora vós sois o corpo de Cristo. Paulo, 2 Coríntios 12, 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa capaz de ofertar-lhes às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para os conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhes arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedam a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão.
Reserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria. Mensagem de esperança em seu momento musical apresenta a melodia Acreditar, com o Grupo AME. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é o renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, do abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é o renascer e acreditar.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Voltamos agora com o programa Mensagem de Esperança, programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E vamos agora com o módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 84, 85, 86 e 87 e o tema é sobre o mundo normal primitivo. Vamos às perguntas. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E a resposta da questão 85 é: o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Dê certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas, ao menos adiantados. E agora, amigo telenauta, vamos ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E o tema de hoje é sobre enfermidades espirituais. As enfermidades espirituais podem produzir distúrbios no corpo físico, pelo processo conhecido como somatizações, tendo como causa desarmonias psíquicas próprias do enfermo e ou da influência exercida por entidades espirituais. As somatizações da primeira categoria indicam disfunções congênitas, traumas ou físicas e ou psicológicos. Os distúrbios da segunda categoria revelam a possibilidade de processos obsessivos de variada expressão. Ambos os fatores, somatizações e obsessões, podem, porém, estar associados. As enfermidades espirituais são, então, didaticamente categorizadas como de baixa, média ou de alta gravidade. É importante, contudo, considerar que o apoio de familiares e amigos é imprescindível. O auxílio espírita associado ao médico psicológico. Sempre que se fizer necessário, são outros meios capazes de reverter situações desafiantes. Mas, sobretudo, a fé em Deus e em Jesus, assim como a confiança nos espíritos protetores, tem efeito inestimável, capaz de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. As enfermidades espirituais de baixa gravidade são mais fáceis de serem controladas. Costumeiramente, surgem em momentos específicos da existência, quando a pessoa passa por problemas ou provações marcantes, perdas afetivas ou materiais, doenças físicas, insucesso profissional, separação conjugal e etc. São situações nas quais as emoções afloram, gerando diversos tipos de dificuldades. Ansiedade, angústia, medo,
dores físicas, como ósseas, musculares, enxaquecas, etc. Distúrbios de digestão, náuseas, cólicas, azia, má absorção alimentar, etc. São comuns alterações do sono, da atenção e do controle emocional. Essas condições podem desaparecer espontaneamente se o indivíduo já possui valores morais firmes e demonstra comportamentos positivos perante a vida, esforço de autodomínio e capacidade de superação de conflitos. Contudo, tal quadro pode permanecer por tempo indeterminado ou agravar, sobretudo se a doença física e ou psíquica subjacente. O hábito da prece, o evangelho no lar, o passe representam valorosos instrumentos de auxílio, estimulando a pessoa a elevar o seu padrão vibratório. A mudança de padrão vibratório favorece a sintonia com benfeitores espirituais, os quais prestam assistência imediata necessária ao reajuste psíquico, emocional e físico. A pessoa recupera então as rédeas sobre si mesma, desligando-se de ideias perturbadoras próprias ou de outrem. As doenças espirituais de média gravidade podem prolongar-se por anos a fio, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais sério. Com o passar do tempo, desenha-se um quadro típico de algum tipo específico de distúrbio que pode estar associado a outro. Por exemplo, insônia persistente, gastrite e ulceração gástrica, infecções microbianas repetidas, crises alérgicas costumeiras, dores musculares penosas, formadoras de nódulos ou pontos de tensão, dificuldades respiratórias, seguidas das desagradáveis falta de ar, hipertensão, obesidade ou magreza, crises de enxaqueca prolongadas, não controláveis ou parcialmente controláveis por medicamentos, humor claramente afetado, oscilante, determinadas crises de irritabilidade e impaciência incomuns, seguidas de momentos de indiferentismo e submissão emocionais, episódios depressivos repetidos que podem ser substituídos por euforia exagerada. O enfermo pode desenvolver comportamentos que evidenciam manias e isolamento social. As suas ideias e os seus desejos ficam como que girando dentro de um círculo vicioso, favorecendo a criação de ideoplastias e de formas de pensamento, alimentadas pela própria vontade do indivíduo e por espíritos desencarnados sintonizados nesta mesma faixa de vibração. As enfermidades espirituais classificadas como graves são encontradas em pessoas que revelam perdas da consciência. A perda da consciência, lenta ou repentina, pode estar associada a uma causa fisiológica natural, velhice, ou a patologias, como lesões cerebrais de etiologias diversas, uso de substâncias psicoativas legais e ilegais, como lesões cerebrais de Neste contexto, o enfermo vive períodos de alheamentos ou de alienações mentais, alternados com outro de lucidez. São episódios particularmente difíceis, pois a pessoa passa a viver numa realidade estranha e dolorosa, agravada quando o enfermo associa-se a outras mentes enfermas, encarnadas ou desencarnadas, estabelecendo processos de simbioses espirituais. As orientações espíritas, se aceitas e seguidas, proporcionam imenso conforto, podendo reduzir ou eliminar o quadro geral das perturbações, sobretudo se associada às ações médicas e ou psicológicas, e também à assistência familiar. Assim é preciso desenvolver um persistente trabalho de renovação mental e comportamental da pessoa necessitada de auxílio. A prece, o passe, a água fluídica, magnetizada, a reunião do evangelho no lar, a assistência espiritual, atendimento e diálogo fraterno,
as reuniões de explanação do Evangelho e de radiações espirituais. O estudo espírita, entre outros, representam instrumentos de auxílio e de renovação psíquica, disponibilizados pela casa espírita em geral. Mesmo se o doente estiver sob atendimento médico especializado no campo da psiquiatria, a fluidoterapia espírita suavizará a manifestação da doença, tornando mais efetivo o tratamento médico. A assistência espiritual oferecida pela casa espírita age como bálsamo, minorando o sofrimento dos encarnados, doente, familiares e amigos, e dos desencarnados envolvidos na problemática. O atendimento ao espírito perturbador ocorrerá nas reuniões de desobsessão sem a presença do enfermo encarnado. As enfermidades espirituais representam a realidade impossível de ser ignorada, especialmente nos tempos atuais, que sabemos da existência de um alerta superior que nos aponta para a urgente necessidade de avaliarmos a nossa própria conduta moral, desenvolvendo ações e atitudes compatíveis com a lei de amor, justiça e caridade. As enfermidades espirituais deixarão de existir, esclarecem os benfeitores espirituais, quando nos renovarmos para o bem. Nesse sentido, são oportunas as elucidações do espírito André Luiz. E ele diz assim, que a enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perespírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo.
programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre ociosidade. Existe muita ociosidade travestida da depressão. O que é a ociosidade e quem é o ocioso? A ociosidade é cruel, inimigo da criatura humana e fator dissolvente que se insinua nas esferas do bem, nas comunidades que laboram pelo progresso. Após vencer aquele de quem se apossa, espalha o seu ar mefítico, contaminando quantos se acercam na sua vítima, que se acercam da sua vítima, que se transforma em elemento pernicioso, refugiando-se em mecanismos de evasão de responsabilidade sob a condição de abandonado pela fraternidade alheia. O ocioso faz ególatra, termina impiedoso. Solicita direitos sem cumprir com os deveres que lhes dizem respeito. Parasito social, é hábil na dissimulação dos propósitos infelizes que agasalha. Dispõe de tempo para censurar os que trabalham e observa nos outros refletidas as imperfeições que se transferem. Sua palavra enreda os incautos, torpedoando os programas que exigem ação. Bom palestrante, conselheiral cômodo, refugia-se na gentileza para atrair simpatias, desde que lhe não seja exigido esforço. Sabe usar os recursos alheios e estimula as tendências negativas, insuflando com referências encomiásticas o orgulho, a vaidade, a insensatez. Na enfermidade de que padece, não se dá conta da inutilidade que o caracteriza. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público. Estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30. Às quartas-feiras, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. E nas quintas-feiras, palestra pública doutrinária, a partir das 17h30. Às sextas-feiras também com a fluidoterapia, realizado a partir das 19 horas. O endereço é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao Notícias do Movimento Espírita, que tem como tema esta semana o encerramento da evangelização 2015. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, Cajazeiras, Paraíba, realizou nesta última sexta-feira, dia 4 de dezembro, o encerramento da evangelização 2015 com apresentações de peças teatrais. O Jardim de Infância trouxe a poesia Conto de Natal, psicografia de Chico Xavier, e as crianças do 2º e 3º ciclo apresentaram a peça Resignação. Uma belíssima apresentação que emocionou aos que estavam presentes, e mais um trabalho concretizado nesta seara do amor. Parabéns a todos os evangelizadores que preparam os terrenos para a plantação das sementes do Evangelho e da luz. Vamos ao quadro Dicas de Livro. O Espiritismo e Genética, de Eurípides Kur. Nossos dias vivem um momento sublime, muito evidenciador de que fazemos parte da humanidade encarnada, em cujo tempo a regeneração planetária bate à porta, sendo a genética um dos mais evidentes vetores desse impulso. Este livro traz esclarecedores apontamentos sobre a biogenética com enfoque no Espiritismo. Trata-se, por esse prisma, assuntos polêmicos dos mais importantes, como bebês de proveta, barrigas de aluguel, ética, clonagem, uso de cobaias, embriões congelados e entre outros.
Em razão do progresso constante da ciência, esta obra foi revisada e atualizada, registrando-se agora os novos feitos da genética nos últimos 15 anos, evidenciando que a lei do progresso, como de todas as demais leis divinas, é perfeita e por isso na genética vemos a mão de Deus. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Voltamos a apresentar o programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode fazer a você e a toda a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira, e o seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e pela tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos autoquestionando valores adotados pela sociedade, dentre outras várias reflexões, sentimos a falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas. Deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação de nosso amigo e orador e escritor espírita Raul Teixeira. O tema dessa semana é Doenças e Doentes. Uma boa noite a todos. Indubitavelmente, nós somos um grande corpo elétrico. O ser humano, a alma humana, é um feixe de energias pensante. Sim, nós todos. Tudo quanto existe no universo é formado por essa energia cósmica. Nós somos partes dessa energia cósmica. Consoante os princípios que regulam a vida do universo, depois do grande Criador que é Deus, a matéria, o espírito, nós fazemos parte desse ser espiritual, nós somos espíritos e temos ligação com a matéria, esse outro princípio, a fim de que através desses contatos com a matéria possamos desenvolver nossas habilidades, nosso intelecto, nossas mais profundas capacidades. Naturalmente, quando pensamos assim, vale a pena considerar que, se somos um feixe de energias, temos uma determinada frequência de vibração. Nós vibramos dentro de determinado quadro, dentro de determinado espectro,
que faz com que essas energias pulsem. E essa pulsação da energia que nos compõe, nós dizemos que é a nossa vibração. Cada criatura tem sua vibração natural. O número de pulsações por segundo. Também nós podemos dizer que cada qual de nós tem a sua frequência vibratória. E graças a esse fenômeno da nossa frequência vibratória, é que se estabelecem as relações do ser espiritual que nós somos com o corpo físico do qual nos utilizamos. Ora, quando pensamos assim, vale a pena imaginar um outro quadro. Se nós tivermos uma rede elétrica, por onde passe uma determinada corrente elétrica, e num dado momento, essa corrente sofrer uma alta tensão, sua tensão for ampliada em demasia, nós obteremos um fenômeno chamado de curto-circuito. Toda a instalação se queimará, entre aspas, se desarmará e, de acordo com o caso, se incendiará. Daí então, é importantíssimo que verifiquemos que essas energias de que somos compostos também sofrem esses fenômenos da mente, do ser espiritual em si. Quantas vezes nós temos determinados hábitos psíquicos que fazem com que nossa frequência vibratória seja mais alta. Uma frequência mais alta, mais luminosa. Uma frequência mais alta, mais altos planos. Uma frequência mais alta, melhores contatos psíquicos. Mas há situações em que a nossa frequência é mais baixa. Ao invés de formar ondas curtas, ondas longas, ondas pastosas, entre aspas. E quando chegamos nesse ponto de desenvolvermos essas ondas densas, baixas, o nosso corpo não recebe mais essa nutrição dos altos planos, essas energias espirituais de alto nível, e passamos a comungar com os níveis baixos da vida, as energias baixas da vida, as mentes inferiores da vida. E essa energia inferior que nos chega, ou que desenvolvemos em nós, vai bombardeando as nossas células, vai bombardeando o nosso corpo físico. E a partir daí, esse corpo físico estando bombardeado, periodicamente ou constantemente, estaremos fisicamente doentes. Mas vejamos, a doença não começou no corpo. A doença começou na mente, no ser energético, no indivíduo espiritual que nós somos. Daí então, nós podermos aquilatar como é séria a nossa relação mental com o corpo do qual nos utilizamos. Somos nós que, de maneira consciente ou não, enfermamos o nosso corpo. Somos nós que, de um modo ou de outro, atuamos sobre a nossa carcaça física. E por causa disso, então, valerá a pena nos situar nesse capítulo da saúde. E para nos situarmos aí, será necessário nos tornarmos pessoas saudáveis. E como é que a gente pode se tornar uma pessoa saudável? Há diversos modos, através dos quais nós poderemos desenvolver a saúde que buscamos ou que queremos manter. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas do século XIX em biblioteca virtual. A iniciativa pioneira garante para as gerações futuras
o acesso a obras de vital importância para o conhecimento da ciência espírita. Para visitar a Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras, basta digitar www.bibliotecaespírita.com. Para mantermos a nossa saúde em bom estado, ou para adquirirmos saúde, temos que adotar certas disciplinas na vida. E uma grande disciplina começa pela disciplina mental. O que é que a gente vem lendo, conversando, pensando? O que é que tem tomado conta de nossa mente maior número de vezes ou durante mais tempo? Temos que ter esses cuidados, porque, afinal de contas, as nossas patologias, as nossas doenças, elas têm grifes, elas são personalizadas. Várias pessoas têm câncer, por exemplo, mas cada uma delas o tem por uma razão própria. Várias pessoas têm AIDS, mas cada uma delas por uma razão específica. O fato é que o nosso psiquismo alimenta ou não determinados vírus, determinadas bactérias. É a nossa mente que faculta o caldo de cultura para que determinados micro-organismos se desenvolvam ou não em nosso corpo. Todos nós carregamos no organismo o bacilo da tuberculose, por exemplo. Porque respiramos no meio de todo mundo, em lugares fechados, mas não ficamos tuberculosos com facilidade. A partir do momento que nos abandonemos, que abandonemos o corpo, que nos descuidemos, é bem passível de esses micro-organismos se desenvolverem e nós nos tornarmos pessoas tuberculosas. Vemos tanta gente soropositiva, portadora do HIV, que vive normalmente, que trabalha, que se casa, que tem filhos, etc. Mas outros são tomados de determinados estados d'alma que em pouco tempo o corpo entra em debacle e elas se acabam. Por que será? Se é o mesmo vírus. Porque em cada indivíduo esse vírus vai encontrar um caldo de cultura diferente. Há aqueles que dizem, essa doença não vai me matar, essa doença não vai me atrapalhar a vida. E há outros que dizem, eu estou no fim, e eu não tenho mais jeito. Claro que se eu tenho uma vida mental pessimista, negativista, eu vou permitir que todos os micróbios façam festa em meu organismo. Se eu tenho uma mente positiva, se eu tenho uma mente ativa, eu digo que não, e trabalho de tal maneira que não permita que esses micro-organismos façam festas em nosso corpo. É desse modo que as nossas doenças são fabricadas por nós, são produzidas por nós. Os vírus estão aí, as bactérias estão por aí, os micro-organismos, nós os assimilamos em todos os lugares. Nada obstante, quando eles alcançam o nosso organismo, nós somos aqueles que lhes damos guarida ou não, através dos nossos processos mentais. Jesus Cristo disse-nos, e o evangelista Mateus anotou no capítulo 5 do seu evangelho, versículos 29 e 30, que se nosso olho for motivo de escândalo, é melhor retirá-lo do que entrar na vida com o olho e perder a alma. Se nossa mão for motivo de escândalo, será melhor retirá-la, atirar fora, do que entrar com a mão e perdermos a alma, perdermos a paz. Nessa simbologia utilizada pelo mestre Nazareno, nós podemos imaginar todos os demais órgãos do nosso corpo físico, todos os demais recursos do nosso corpo físico ou de nossa mente, quando mal utilizados,
gerando problemas, potencializando enfermidades em nós. Daí, o mau olho, o indivíduo que enxerga, que olha, que vê para forjar a maledicência, para a intriga, para calúnias. Certamente, ele usou mal a sua capacidade de ver, se teu olho é motivo de escândalo. Não é o olho físico, é o modo de ver. Porque em outro momento, o mesmo Cristo nos ensina: quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando nossa maneira de ver o mundo for positiva, melhorar, nós estaremos crescendo. Isso será um indício de nosso progresso, de nossa evolução. E é por causa disto que vale a pena estarmos sempre atentos à nossa saúde e às nossas doenças. Quando o organismo adoecer, poderemos procurar onde é que nós estamos criando circuitos de tal forma que o corpo está entrando num curto-circuito. De onde estamos buscando essas energias pavorosas? Quando isso ocorre nas crianças, nos recém-nascidos, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que se a causa não está na atualidade da vida, essa causa vem das experiências transatas da alma, porque Deus é amor e, por ser amor, é absolutamente justo. Nossa doença ou nossa saúde dependem de nós.